Boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja presente em nossos corações. O tema da noite foi extraído do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. É um livro de estudos e dissertações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e é um livro ditado por vários espíritos. Então, são vários autores. E o tema de hoje foi extraído do texto de número 74, cujo tema é Que Ovelhas Somos. Desde o início da era cristã, eu entendo que nós somos chamados de ovelhas, o rebanho do Cristo, porque ele disse, eu vim para que nenhuma das minhas ovelhas se perca. E, a partir daí, então, nós somos o seu rebanho. Muitas ovelhas desgarradas, muitos problemas, mas somos o rebanho do Cristo. Então, eu trouxe uma imagem para poder fazer uma metáfora, né? Como se nós estivéssemos aqui, e eu penso nessa imagem como se ela fosse um ideal para nós. Nós todos, como ovelhas do Cristo, seguindo o nosso pastor, pacificamente, em harmonia, confiantes, apesar do solo pedregoso, apesar do calor escaldante nas costas, apesar do clima muitas vezes árido, apesar de todas as dificuldades, somos um rebanho seguindo pacificamente o pastor a quem confiamos piamente. Eu tenho isso como ideal para nós, não é? Nós somos o rebanho dele, mas nós ainda estamos não tão em harmonia como assim parece aqui. E aí, sobre essa frase, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, nós vamos lembrar da passagem de Maria de Magdala, que era uma mulher muito bonita e cuidava da sua vida, tinha como sustento a sua relação com os homens na época de Jesus. E, através disso, ela se tornou uma mulher muito rica, de certa forma poderosa, porque ela se relacionava com sacerdotes, com senadores, com homens muito importantes da época, mas era uma mulher profundamente infeliz. E, por várias vezes, ela se isolava na sua casa, que não era exatamente uma casa, era uma mansão, porque ela se tornara uma mulher rica, com uma casa muito bonita, decoração, tapetes, empregados, servos, mas muito infeliz. E ela entrava em crises, vez por outra, porque buscava no seu coração algo que ela não conseguia encontrar. Ela tinha um vazio, tinha uma angústia, uma tristeza, que não conseguia resolver, que não conseguia se livrar disso, e não conseguia preencher. Então, ela se isolava, ela tinha crises, ela tinha momentos de muita tensão. E, nesses dias, ela não recebia ninguém, ficava lá nos seus aposentos, cuidada pelos servos. Uma de suas servas, tendo conhecido Jesus, começou a convidá-la a ir conhecê-lo. E ela dizia, Maria, Senhora, vamos conhecê-lo, ele é um homem bom, ele é um homem generoso, ele é um homem pacífico, ele faz milagres, ele abençoa. E ela, de forma nenhuma, conseguia acreditar, porque a sua relação com os homens nunca lhe permitiu que visse esse lado humano do homem, aquele que abençoa, aquele que é amoroso, aquele que perdoa. Ela não conhecia esse lado do homem. E ela não acreditava que isso fosse possível e, portanto, não cedia à insistência de sua serva. Passaram-se alguns dias e ela, provavelmente esgotada pelo seu sofrimento,
porque ficar isolada em seus aposentos, sofrendo e buscando algo que não sabe o que é, com uma profunda angústia, ela ficou esgotada e resolveu ceder, então, à insistência da serva. E foi conhecer Jesus. Se arrumou, entrou num barco à noite, atravessou o lago de Genezaré e penetrou na casa de Simão Barjones, onde estava Jesus com outras pessoas, as quais ela conhecia muitos dos que estavam lá. E ela começou a procurar com o olhar quem era essa pessoa que a sua serva tinha falado, e conseguiu identificar. E quando ela identificou Jesus, ela disse, Rabi, que quer dizer mestre, e ele olhou para ela e disse, Maria. E ela falou, espantada, tu me conheces? E ele disse, conheço, Maria, eu sou o bom pastor. Conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. E o que isso quer dizer? Maria, depois disso, não foi mais a mesma e a sua vida mudou completamente. Como é que Jesus conhece a cada um de nós, um a um? Isso me parece um pouco fantástico, né? Quando a gente fala aqui numa sala como essa, que Jesus conhece a todos nós, parece bastante razoável, somos poucos, mas ele conhece a todos, todos. Europa, Ásia, África, todo mundo. Como é que pode isso, não é? Dizem que ele ajuda a gente, mas será possível ele ajudar tanta gente? Jesus passou por toda a escala evolutiva que nós estamos sujeitos, por todas as etapas. Eu entendo que ele é um espírito criado bem antes de nós, é um irmão mais velho, vamos dizer assim, que já passou por todas as escalas evolutivas e habita as esferas crísticas hoje. Jesus não é mais um espírito, não é mais uma entidade. Jesus é uma consciência cósmica que governa o planeta. E como é que ele faz isso? Através dos seus exércitos, dos seus anjos, dos seus auxiliares. Os nossos mentores fazem parte dos exércitos de Jesus, da pleiade de espírito, como dizem os espíritas, não é? Então, Jesus, com o seu pensamento, ele governa todo o planeta. Ele consegue sintonizar com a cada um dos milhões, dos bilhões de espíritos que vivem em volta de nós e nos ajudam. Se nós, que somos réis mortais, é uma forma de brincadeira, né, de dizer que somos ainda tão pequenos, tão impuros, tão cheios de defeitos, já somos capazes de experienciar momentos de sintonia. Quem daqui nunca passou por alguma coisa do tipo, eu pensei nela e ela me ligou, eu pensei em tal situação e aquilo aconteceu, eu mentalizei e a pessoa apareceu na minha frente. Coisas desse tipo que a gente sabe que existem. Não é? Essa sintonia fácil que a gente tem quando a gente está bem, quando a gente ama, quando a gente está ligado pelo amor e pela dor. Não é? Porque não é só quando a gente ama, a gente pensar num filho, por exemplo, que a gente ama e ele sintonizar com a gente, mas aquele a quem a gente odeia também sintoniza com a gente. Nós todos somos capazes de nos sintonizarmos uns com os outros, que dirá Jesus, que governa esse planeta há quase 5 bilhões de anos. Então, é preciso que a gente traga para a razão essa forma, esse entendimento de saber como Jesus governa a Terra. Porque é muito bonito a gente chegar aqui e fazer relatos e falarmos de livros e de autores e a pessoa que está na plateia não se convencer de que é verdade que ele governa, de que é verdade que ele ouve um a um, dor por dor, angústia por angústia, gratidão por gratidão. Ele ouve a todos.
É preciso que a gente comece a aprender que é assim que funciona. Ele está realmente em todo lugar. E aí, a gente tem que pensar que isso se dá através da nossa escola. Como um pai amoroso que é Deus, nós vamos nos comparar, não é? Fazer essa ousadia. Nós somos pais, levamos os nossos filhos à escola, não é assim? Nós queremos que eles aprendam coisas boas, que eles cresçam, que sejam boas pessoas. Assim é Deus para conosco. Ele nos manda aqui para a escola da terra. É a melhor escola? É a pior escola? Não, é a escola ideal, mais apropriada para cada um de nós. Nós todos estamos aqui na escola ideal, ok? E aí, como um pai amoroso e atencioso, ele nos leva até a escola, a gente passa o dia lá estudando, e ele vai nos buscar na escola e traz para casa. Ele nos leva novamente para a escola, deixa a gente lá estudando e nos traz de volta para casa. Essas são as nossas encarnações. Ele manda a gente aqui para a escola, na Terra. A gente tem o melhor professor do mundo, que se chama Jesus Cristo. Temos aulas com ele durante a nossa vida e voltamos para casa para fazer um reencontro, para saber o que a gente conseguiu aprender, não é? Enfim, para fazer um balanço final. E como alunos que somos do nosso mestre, do nosso pastor, muitos de nós nos encontramos em sala de aula dispersos. Tem gente que passa a aula inteira conversando com o amiguinho do lado. Tem gente que passa a aula inteira preocupando com a beleza, com o make, com a matéria, com a roupa, com o carro, com o celular. Tem gente que passa a aula inteira prestando atenção, mas nem sempre consegue entender tudo que é falado. Tem gente que passa a aula inteira dormindo. E aí, como toda escola tem o dia da prova, toda escola tem prova, todo aluno passa por prova. Não é assim? Quem de nós aqui não fez uma prova na vida? Quem de nós aqui não passou por uma prova na vida? Uma prova, né? Uma dificuldade, a perda de alguém, a perda de um emprego e etc. E aí, chega no dia da prova, o aluno que prestou atenção e entendeu tudo, vai bem. O aluno que prestou atenção, mas não conseguiu entender exatamente a mensagem, vai bem, mas nem tanto. O aluno que ficou conversando, distraído o tempo inteiro com as coisas da matéria, com as coisas que não eram referentes à aula, se estrobicou na prova, foi bem mal. E aquele que estava dormindo não sabe nem o que está acontecendo quando chega a hora da prova. É aquela pessoa que passa por uma perda irreparável, digamos assim, e quase morre junto, porque nem sabe o que está acontecendo. Não ouviu o professor falar a aula inteira que a gente tem que ser paciente, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que aprender a perdoar, aceitar as provas como aprendizado. Tudo que Jesus está falando há 2000 anos. Todo esse tempo. Então, somos todos alunos, todos, sem exceção. Até aqueles que estão aqui em missão, vamos dizer assim, aqueles a quem a gente considera mais evoluídos. Todos estamos aqui em aprendizado. E o nosso professor é Jesus. O que ele disse está escrito no Evangelho, e ele tem dado aula a todos nós há 2000 anos. Então, que alunos somos nós? Como nós queremos passar pelas provas, queremos passar? Vamos deixar o passado. Não adianta contabilizar perdas agora. Não adianta a gente alimentar a culpa do que fizemos ou deixamos de fazer. Mas que alunos nós somos, que ovelhas nós somos, como nós estamos seguindo esse pastor, que pacientemente
nos traz a sua palavra e o seu esclarecimento através do Evangelho há 2000 anos. Eu espero que tenha ficado claro que todos nós passamos por provas. É inevitável. Aquele que não passa por dificuldades na vida não deve estar aqui, ou deve estar aqui por engano, não é? Então, é de extrema importância que a gente comece a entender que essa relação com Cristo, a relação com as coisas que Ele ensinou, trazem para a nossa vida um consolo e um conforto muito grandes, porque chega na hora das nossas provas, das provas pelas quais a gente passa, pelas quais muitos de nós estamos aqui na noite de hoje buscando solução para elas, a gente consegue passar pela prova sem se desesperar, sem se apavorar, sabendo o que está acontecendo. Não é aquele que está dormindo e fala, nossa, por que isso foi acontecer? Amigo, não é? Como assim? A gente sabe que Deus não erra endereço de ninguém. Então, tudo que acontece com a gente tem um porquê, tem uma razão, e o ideal é que a gente nunca pergunte por que comigo, mas sim para quê que eu estou passando por isso, o que é que eu tenho que aprender, ou o que é que Ele disse nas aulas, no Evangelho, em todas as atividades cristãs que a gente faz, o que foi que Ele disse que eu posso aplicar agora nessa prova. Então, nós não devemos nos esquecer que Ele é o pastor compassivo, piedoso, sensível, conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las no campo da luz celeste. É esse o trabalho incansável dele desde a criação do planeta até hoje. Essa consciência cósmica traz, através da espiritualidade superior que nos guia, ensinamentos para que a gente consiga trilhar o caminho do equilíbrio, da harmonia, da paz, para que consigamos chegar num ponto de felicidade. É extremamente necessário entendermos que a matéria tem uma importância relativa na nossa vida. Nós devemos dar importância para os problemas materiais, mas tudo tem limite. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu conheci assim, de muito louco na doutrina espírita foi o fato de um homem muito, extremamente orgulhoso, ficar apegado à sua estátua. Erigiram uma estátua em homenagem a ele, não sei em que bairro de São Paulo, não sei quem foi ele, mas ele ficou 60 anos grudado nessa estátua, dando uma importância a si próprio que ele não tinha, não é? Ele teve a sua importância durante a matéria, deve ter feito coisas boas, porque senão ninguém teria feito uma estátua dele, mas passou. Tudo passa. As aulas começam e acabam, não é assim? No dia seguinte, a gente tem outras aulas, outras matérias, outras coisas que a gente vai aprender. E ele, muito preocupado consigo mesmo, só olhando para si próprio, desencarnou e lá grudou. Eu sou importante. Então, a gente precisa começar a se preocupar se a gente quer ficar grudado em algum lugar na hora de ir embora. Ou se a gente quer ir embora para voltar, para ter aulas novas, para ter aprendizados novos, para evoluir. À medida em que a gente vai entendendo Jesus na nossa vida, a gente vai ampliando a nossa mente e o nosso coração. Não tenham dúvida disso. E o nosso entendimento sobre Jesus vai aumentando. Ele não é estanque, ele não é parado. À medida em que a gente exercita essa relação com Ele, essa relação vai melhorando. Diferente de muitas relações humanas que temos, né? À medida em que ela avança, às vezes ela piora. Mas a nossa relação, e isso também não é regra, né, gente? É exceção. Mas à medida em que a nossa relação com Deus, com Jesus, se amplia junto à nossa consciência, ao nosso entendimento sobre Ele. E aí, a gente vai entender que Ele tão bem conhece a cada um de nós que Ele incentiva quem está indiferente. Ou seja, Ele sempre cutuca no lugar certo, através de alguma forma. Né? Por que foi acontecer justo comigo? Porque era justo para mim aquilo.
Ele acalma as almas impetuosas, os espíritos mais impetuosos, fortalece os mais fracos, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. Então, é muito comum a gente falar por que foi acontecer comigo. É porque tinha que ser comigo. A lição é para mim, é sempre assim. Não tem engano nesse aspecto, sabe? É a gente que tem que aprender a estar em sintonia, porque isso que acontece comigo não fique tão pesado e tão difícil de transpor. Todos nós aqui já passamos por problemas e problemas e problemas. Alguns de nós estão hoje passando por problemas. E a gente sabe que isso vai passar. Eu acho que ninguém tem dúvida de que aquilo que começa, termina, e assim vai. São ciclos, não é? E, de igual modo, as ovelhas, que somos nós, do rebanho terrestre, gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. É fantástico quando a gente começa a crer de verdade, sabendo da presença dele nas nossas vidas. É maravilhoso. É muito bom. É um convite a todos. Se a gente começa a entender Jesus, nós entendemos os seus ensinamentos e entendemos as suas admoestações, as suas broncas, né? Quando algumas coisas acontecem conosco, a gente está entendendo que é uma bronca que Jesus está dando na gente, né? Reverenciamos a excelência do seu amor e confiamos serenamente na sua misericórdia, apesar de tudo. Esposamos, então, os ideais e buscamos corresponder a ele, à vontade dele. Seja feita a sua vontade, não é assim que é falado na oração? A gente tem que falar e acreditar no que estamos falando. Seja feita a tua vontade, Senhor. E que saibamos compreendê-la e aceitá-la, né? Destacando nos quadros da vida por intermediário do Pai excelso. Desse modo, cabe-nos, então, a atender o chamamento de Jesus, melhorando as condições da nossa vida, melhorando a nossa relação com Ele, entendendo que a nossa relação com a matéria é limitada, é parcial. A matéria se destrói. Tudo isso aqui apodrece, o corpo apodrece, a mente e o espírito, os nossos sentimentos é que nós vamos levar. Então, nós temos que compreender melhor a nossa relação com a matéria e começar a nos relacionarmos mais profundamente com Jesus. Com base, então, na nossa própria renovação. Eu desejo a todos que sejamos, num futuro não muito distante, o grande rebanho do Senhor, caminhando pacificamente com uma fé inabalável na sua condução sobre todos nós. Boa noite.